Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ítalo Iacuesa, vou estar aqui um pouquinho com vocês para falar de água sem gás e também do nosso portfólio de infantis, nesse treinamento que chama Reimaginando o Universo Bonafonte. Então, só me apresentando aí, atualmente estou como gerente de marketing júnior para a categoria PET, da Danone Águas Brasil. Tive a oportunidade de estudar marketing na Universidade de São Paulo e também gestão estratégica e econômica de negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Tenho experiência também dentro do mercado de alimentos e bebidas em algumas indústrias aí. Então vamos ao que interessa, vamos pro nosso treinamento. Então, para começar falando da nossa missão. A nossa missão de criar sede por uma vida mais leve e saudável todos os dias. É uma missão bem forte, bem impactante, bem importante, que é, de fato, gerar esse estímulo no consumidor, né? Criar essa sede por uma vida mais leve e saudável todos os dias. Uma missão muito importante, muito bonita. E a gente vem para o histórico da marca. Então, vamos falar um pouquinho de como que era essa categoria lá em 2008, quando a marca foi lançada. Ela estava estagnada, então uma categoria completamente dominada por 4 grandes marcas, indústrias aí famosas, e formavam aí o paredão azul, né, o código de cores da categoria, todo baseado no azul e sem nenhuma relevância de valor. De fato, aí as marcas tinham pouca importância na decisão da compra, que era basicamente escolhida por 2 fatores: distribuição e preço. Então, aonde a água está presente, aonde tem água, e qual é a mais barata. Então, nenhuma percepção de valor, nenhuma criação de marca, nenhum cuidado aí em comunicar esse produto tão essencial pro ser humano, né, que é a água. Quando a gente vê o consumo, per capita de água mineral, ele é bem baixo, né, ele está bem abaixo de outras bebidas aí, açucaradas, então refrigerantes, néctares e achocolatados e afins. É isso porque a gente está falando de água mineral aqui, tá? Não estamos falando de água em sua totalidade, estamos falando de água mineral. E a gente chega em 2008, de fato aí a cor do slide já conta um pouquinho o que a gente fez com o mercado, que era todo azul, e a gente colocou aí o salmão e principalmente começou a criar valor para a categoria, agregar valor em água mineral. E de lá para cá, a gente vem fazendo isso de uma forma bem consistente. A gente quebra a inércia da categoria e, de fato, coloca a água mineral como um hábito do consumidor, né. Então, esse vídeo é bem icônico, é bem todo mundo lembra dele, né, e a gente já reforçou algumas vezes, em outros filmes, não só no primeiro, da eliminação de toxinas, né, desse vídeo do copo e das toxinas de fato sendo eliminadas conforme a água preenche o copo. Então a gente de fato quebra o código de cores, o padrão de cores, as referências do mercado, passa a investir nele com bastante força e bastante consistência. Só uma breve linha do tempo. Então, 2008 o lançamento, 2015 a gente atinge aí a liderança de market share em São Paulo. Em 2017 a gente entra no mercado de água com gás. Em 2018 a gente faz 10 anos do lançamento no Brasil e também introduz aí a água aromatizada com gás. A gente vai passar por todos esses pontos durante o treinamento. Então a gente agrega valor ao mercado. Só a Bonafonte agrega tanto valor ao mercado de águas, proporcionando lançamentos e inovações. Então, a gente começou com o detox do copo, que é o vídeo icônico, né, que comentei com vocês no slide, 2 slides anteriores aí. Então, Bonafonte entra no mercado brasileiro com a funcionalidade, né, uma comunicação direta, buscando aí esse detox do corpo. Depois a gente lança Bonafonte com gás, entrando no mercado de água com gás, com bolhas e leveza,
Em 2018, a gente faz o detox da cidade. Então, a gente fez aí uma ação bem bacana com cobra, a escadaria das bailarinas e tal, é uma coisa bem famosa. E aí a gente vai para o consumo de fato dentro do lar, com águas aromatizadas, com gás. E a gente passa agora ao detox do plástico, com o nosso compromisso de sustentabilidade, que logo, logo vocês vão receber muitas novidades e muitas coisas vão chegar para vocês em relação a esse compromisso que a gente está afirmando aí com o planeta nesse ano. Onde a gente chegou? Quais foram as nossas conquistas, dado esse lançamento em 2008 e até aqui trabalhando marca e comunicação? Bonafonte é uma marca percebida como saudável, de qualidade e inovadora. Então, quando a gente compara a marca Bonafonte com outras marcas do mercado de bebidas em geral, não só de águas, vocês podem ver aí nesse gráfico, a gente realmente tem uma avaliação superior em preferência. Então, quando a gente compara só com o mercado de águas, que é a barrinha de baixo, a gente tem aí 80% de preferência a mais versus aí as outras marcas concorrentes diretos. E quando a gente compara com o mercado de bebidas, que aí sim o gráfico da parte de superior, a gente consegue ver também um ganho sobre todas as marcas que estão listadas aí dentro do mercado de bebidas em geral. Então, o que a gente construiu foi mais do que construir uma água, né? A gente construiu uma marca forte, relevante, que reconhecidamente é vista como superior pelo consumidor em relação a outros concorrentes, inclusive, não só ao mercado de águas. E aí, com essa consistência, a gente gera o nosso funil, a gente chega no nosso funil. Então, quando a gente compara aí Bonafonte com os concorrentes, a gente tem conhecimento, consideração, experimentação, o consumo no último mês, consumo frequente e a preferência. Todos esses atributos, eles estão superiores, fora conhecimento que está igual a Cristal aí 91, mas os outros todos superiores e muito à concorrência. Então, quando a gente vai lá para preferência, a gente vê os nossos 80 do slide anterior, o consumo frequente, o consumo do último mês, a experimentação. Então, realmente, a gente está acima das outras marcas, né, dos nossos concorrentes diretos. Isso é pesquisa com o consumidor, tá, pessoal? Então, vocês podem ficar seguros que foi o Instituto Terceiro que fez, nesse caso a Ipsos. É um estudo sério que a cada 2 ou 3 anos ele é renovado, então tá para ser renovado, a gente deve receber aí ao longo do ano que vem, muito provavelmente, um novo estudo desse, mas a gente está super tranquilo aí pelo que a gente vem fazendo e que a gente vem construindo, realmente tem feito a diferença aí versus as marcas do mercado. Então, o nosso portfólio de produtos de sem gás e infantil. Começando aí pelo portfólio sem gás, a gente tem 1,5 litro, nossa garrafa PET de 1,5 litro, 500, 330 e o Sport 650. Então, é de fato um portfólio que possa atender todos os momentos de consumo que o nosso consumidor tem. A garrafa de 1,5 litro para um consumo dentro de casa ou um consumo em algum local parado, né, que a gente chama, e o consumo em movimento, que aí seria o consumo aonde o consumidor quiser levar e para onde ele bem entender que ele deve levar a garrafinha de água dele. Temos o 500, o 330 e o 650, que tem o foco do biquinho, né, para ajudar a tomar um consumo de prática de esportes. E os nossos packs, então as diversas configurações que existem, dado esses produtos. Então, pack de 500 em 12 e 24, 1.500 com 8 e 4 e o 650 com 9 unidades. Para quem é fiel à marca,
né? Só complementando, para quem é fiel à marca, tem aí esses packs como algo muito relevante, né? Que acaba levando mais por menos e acaba compensando. Então, muita gente compra os packs fechados aí, em muitos locais a gente vê, né? Quando a gente vai fazer rota aí e vai nos mercados, a gente vê o pessoal levando os fardos fechados. Realmente são consumidores fiéis aí, então a gente oferece também essa possibilidade, além do fracionado, né, de consumo 1 a 1, também a possibilidade de comprar mais por menos dentro dos packs. E o nosso galão bem importante, ele está aí de volta recentemente no mercado. Colocamos aí o 6 litros e 25. Então, do lado esquerdo a gente encontra vantagens para o consumidor. Então, quem consome o produto, por que que esse produto realmente se diferencia? A alça, né, a primeira coisa para carregar um galão grande desse, a alça ela é anatômica, então ela proporciona realmente uma experiência bacana para carregamento, para levar esse galão de um lado para o outro. Esse formato, ele já é um formato conhecido do mercado, o consumidor já está habituado aí com, com os galões, e aí a gente fez a transição dos 7 litros e do 4,5 para os 6,25, então a gente deixa de ter 2 galões e passa a ter somente um agora, para ter mais foco do time, para ter mais execução e para colocar mais esse SKU nas gôndolas. Então, a maior economia, levando mais por menos. A gente sabe que a conta real por litro para o consumidor é mais vantajosa dentro dessa embalagem de 6,25, né? E uma coisa bem legal é que 25% do PET utilizado nessa embalagem é proveniente de PET reciclado. Então já é mais um passo dentro do nosso contexto de sustentabilidade, nosso contexto de preocupação com o planeta. E aí, como eu disse no início da apresentação, vocês vão receber cada vez mais e vão ser impactados cada vez mais por esse nosso compromisso. Para o varejo, é um formato que tem a melhor execução nas lojas, então ele cabe nas gôndolas, ele entra de fato, né, na gôndola e consegue, é, ele faz sentido para a gôndola do varejista, então é algo bem importante. Não precisa colocar no chão, não precisa colocar é, tão alto lá em cima, então ele cabe na gôndola. E a cor e o formato realmente são duas coisas que diferenciam o nosso galão. Lembra lá em 2008, quando a gente entrou no mercado e fez aquela movimentação do padrão de cor da categoria, né? Mudou o padrão de cor da categoria, a gente faz isso em galão também. Todos os galões são azuis e transparentes. Azuis na comunicação visual e transparentes no PET. A gente vem com o salmão, inclusive no PET. Então, é uma coisa bacana que nos diferencia de longe. Quando o consumidor passa no corredor de águas aí, ele é impactado fortemente pelo nosso galão, pela nossa cor e formato. E vamos falar um pouquinho de kids e mascote, os nossos dois representantes aí do portfólio de infantis. Então a gente tem 4 pilares aqui bem importantes que eu gostaria de comentar com vocês. O primeiro é em relação à representatividade, então 30% da população brasileira está entre 1 e 14 anos. Então a gente tem muitos baixinhos aí, muitas crianças e adolescentes que estão presentes na nossa população, no nosso dia a dia. Em relação à influência, 9 entre 10 crianças influenciam a compra de produtos alimentícios. Então, quem tem filho e os leva no mercado sabe como e o quanto eles nos influenciam na hora da compra, né? Então, a gente sempre tem a gente sempre tem que ponderar que as crianças influenciam sim na hora da compra dos pais. Então esse é um ponto importante. E aí a atração, né? Os personagens mais famosos são os itens que mais influenciam. Então dessa influência que a gente comentou, aonde ela está baseada? No que as crianças têm como referência, que são os personagens infantis. Então a gente oferece aí uma linha vasta com muitos personagens e muitas opções
para que realmente seja algo atrativo para as crianças. E o último pilar, a gente tem a hidratação infantil. A hidratação infantil é algo muito relevante, muito importante, e aí, independente de qualquer coisa e de qualquer idade, a hidratação ela é importante, mas ela é ainda mais importante na infância. Então, a gente oferece atração, a gente oferece alguns personagens bacanas, mas o intuito geral é que de fato a criança se hidrate, né? O nosso objetivo, lembra lá na nossa missão, é criar sede, né? Por uma vida mais leve e saudável. Então, a nossa atuação dentro do universo infantil para criar sede, ela está muito baseada em despertar o desejo pela água, né? E despertar o desejo pela água passa aí pelo tema dos personagens e pelo tema de que beber água pode ser divertido sim, e não só uma coisa chata, uma obrigação. Então é de fato a marca se tornar um aliado aí das mães, dos pais na hora da hidratação infantil, que é tão difícil, né? Por conta de tantos ou de tantas outras opções que a criança tem e é impactada durante o seu dia. Então, o nosso portfólio de kits, a gente tem aí apenas um código, uma licença. A gente passou no final do ano passado, de 2019, de 2 códigos e 2 licenças para um código e uma licença. Então, a gente tem uma licença vencedora aí dentro de casa, que é Mickey e seus amigos. A gente fez a alteração da cor do biquinho, então passamos de roxo para salmão. E, de fato, é um produto de 300 ml destinado a um público um pouquinho menor, né, de 0 a 3 anos. É muito porque são crianças que ainda precisam de ajuda na hora de beber água. E aí o bico dosador faz toda a diferença e ajuda essas crianças na hora de beber, até para ter mais autonomia, o que já é bem importante também. Então, elas não dependem dos pais para estar ali oferecendo água toda hora e tal. Claro que quando é menor, sim, mas quando a criança já cresce um pouco, ela já consegue ter essa autonomia com o nosso produto ainda mais por conta do biquinho, né? Então ele ajuda muito as crianças aí. E o nosso portfólio de mascotes, que são aí destinados a mais de 3 anos. A gente fala, é a recomendação, né, pessoal? A gente entende que, óbvio que se a criança consegue beber na garrafa, não tem problema nenhum. E se a criança mais velha quiser beber no biquinho também não tem problema nenhum. É só uma recomendação aqui. E ainda a gente tem uma gama maior de personagens, uma atratividade de cores, formatos e é nosso xodó aí, nossa família mascote. Então, falando sobre as nossas licenças, a gente tem aí 4 grandes licenças. Os Vingadores, a gente sabe da popularidade dos heróis, né, dos Avengers. Frozen 2, desde o final de 2019, aí início de 2020, a gente tem Frozen 2, bem quando lançou o filme. O Mickey e seus amigos, que é um clássico e nunca sai de moda. E Toy Story 4, que é uma franquia aí super emocionante e muito legal da Disney. Então, parceria de sucesso aí, de longa data. A gente realmente acredita muito nos mascotes. Somos a única marca de água que tem, de fato, esse licenciamento. E acreditamos que a gente pode fazer muito mais e executar de uma maneira realmente que encante as crianças aí, as mães e os pais, para que a gente tenha sucesso na nossa jornada de hidratação infantil. Aí um pouquinho dos mascotes enfileirados, né? A gente tem aí nesse slide só 2 representantes de cada licença. E Mickey também está no Kids. O nosso portfólio de sem gás, ele realmente combina aí com todos esses momentos de consumo e de compra, né? Só um adendo,
O nosso portfólio de infantis, a gente sabe da importância dele, presente em momentos de compra por impulso. Então, realmente, o checkout e o cross com outras categorias faz muita diferença para infantil. Isso porque, como a gente viu, né, na parte de infantis, a compra ela é influenciada pelas crianças, os personagens são um dos principais fatores de decisão de compra dessas crianças, de decisão de solicitação ao pai, né, para a compra do produto. Então é um item que realmente tem que estar presente, tem que estar às vistas aí de todo mundo. E o checkout e o cross com outras categorias realmente são ótimos exemplos. Só complementando a fala da Ana aí. E a gente chega aí nos principais argumentos que a gente tem para a venda de sem gás infantil. Então, a primeira coisa, pessoal, é em relação à categoria. Somos a principal marca da categoria em investimento, diferenciação e comunicação. De fato, Bonafont é a marca que mais investe em comunicação, é a marca que mais investe em criar valor para esse consumidor de água mineral. É a marca preferida dos consumidores dentro da categoria, reconhecidamente uma marca relevante do mercado de bebidas, não só da nossa concorrência direta. É uma marca que investe de fato em inovação e propostas de sustentabilidade. A gente vai comunicar em breve sobre as novidades de sustentabilidade, mas a gente já está dando alguns pitacos aí, começando algumas coisas. Então, de fato, é um tema bem relevante que está muito em alta, né? Então, uma percepção que cada vez mais o consumidor vai ter da gente como uma marca sustentável. Então, inovamos quando chegamos, continuamos comunicando, criando valor para a categoria e vamos inovar ainda mais. A gente aumenta a penetração da categoria lá em 2008 em 50%, o que é bastante. Acreditem, 50% de penetração, de aumento de penetração, é algo bem relevante. Quando a gente movimenta a categoria quando a gente movimenta uma categoria tão grande de uma forma tão acelerada, realmente não é qualquer marca que pode fazer isso e realmente mostra que o trabalho que foi desenvolvido lá em 2008 e até aqui tem dado certo. Em relação à rentabilidade e portfólio aí, a nossa coluninha do meio. A linha de mascotes e kids, a gente sabe da oportunidade de retorno financeiro que esses SKUs têm para a gente, realmente agregam valor e trazem um real por litro maior. A linha VIP, a gente sabe também que ela tem um retorno financeiro maior, e aí quando a gente fala de linha VIP, a gente está falando do 330 ml e também do 650 ml Sport. Então, são os dois representantes aí de linha VIP que também agregam bastante real por litro. O retorno do galão 6,25 é de extrema importância para a categoria. A gente sabe desse momento difícil que a gente está passando, de pandemia. Então, o consumo dentro de casa ele é cada vez maior. E aí, o galão é uma opção segura, é uma opção de fato viável para se abastecer, para ter água dentro de casa, água de qualidade, água mineral, Bonafonte dentro de casa. Então, faz toda a diferença a gente voltar com o galão nesse momento. Então, a gente tem um portfólio mais completo, a hidratação para todas as idades. A gente realmente tem um portfólio único. Se vocês olharem para o mercado, nenhum outro concorrente vai ter um portfólio tão completo quanto nós temos, tá? Em relação à saudabilidade e qualidade, a água mineral, né, ela é purificada naturalmente, ela não tem nenhum filtro, nenhum aditivo, não tem nenhum contato humano, desde a retirada da água, da fonte até o invase. Então, os controles de qualidade, eles são muito rigorosos e estão aí presentes em todo o nosso processo. Então, esse tema da segurança, ele vai do início da fonte até realmente a parte de distribuição. A gente checa os nossos caminhões, a gente garante a segurança não só das pessoas que estão trabalhando lá, mas do nosso produto também. Então, a marca ser preocupada com hidratação infantil também é um diferencial, é algo que realmente nenhuma outra marca se preocupa. Então, a gente é preocupado com a segurança e manutenção de todo o processo, não só das pessoas que estão trabalhando na fábrica, mas também do nosso produto.
o que é muito importante. E aí, para finalizar, só o tema de hidratação infantil novamente, a marca ter essa preocupação e ter realmente essa visão é algo que nos diferencia, nos torna únicos aí no mercado. E uma novidade incrível que está vindo por aí é uma lâmina de argumentação muito bacana, muito bem pensada. Acho que vai ser algo que vai ajudar muito vocês no dia a dia, né? A gente tem do lado esquerdo os argumentos de venda e do lado direito os argumentos para o consumidor. Então, tudo aquilo que realmente faz diferença, realmente tudo aquilo que é relevante e um pouquinho do que a gente comentou aqui no slide anterior, mas de uma forma que vocês possam ter no dia a dia, que vocês possam levar para onde vocês quiserem. Então, é algo bem bacana para usar aí nas negociações, usar quando algum consumidor aborda a gente em loja e pergunta, para tirar dúvidas, para gerar curiosidade, para realmente aguçar aí os compradores, né? Algo que a gente pode até usar como para dar aquela instigada mesmo, né. "Poxa, você sabia do nosso processo de qualidade? Sabe como a gente trata isso dentro da nossa fábrica? A gente faz análises aí, diárias de água, a gente faz o acompanhamento dos caminhões, a gente garante a segurança da água, a água é intocada da retirada até, o invase, então ninguém tem contato com a água". Então, esse tipo de argumentação, fora os dados de mercado que vão vir também, falando um pouquinho das pesquisas que a gente passou aqui e de outras. Então, um compilado de informações bem importantes, bem relevantes, que vão fazer a diferença aí no dia a dia de vocês. Então, vocês estão preparados, pessoal, para encarar esse desafio? Vamos junto. Bonafonte, água leve. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, contar um pouquinho sobre a marca, falar um pouquinho aí desse universo tão rico e tão prazeroso que é a água mineral Bonafonte. Obrigado, valeu.